Fala pessoal, tudo bom? Pô, Tudo prazer bem? enorme estar aqui com vocês, ao lado dessas três pessoas incríveis aqui, as quais admiro muito. E a gente está aqui um pouco para falar sobre o mercado de pessoa física, aqui o desenvolvimento do mercado nacional para pessoas físicas. E nada melhor que essas três pessoas incríveis aqui para falar um pouco sobre o mercado, tá? Pequena introdução aqui em vocês. Demarco aqui, né, da esquerda para a direita, CEO da BSM e diretor de supervisão. Ao centro aqui, Mazagão, vice-presidente de clientes e produtos. E João Acioli aqui, ao meu lado, que é diretor da CVM, tá? Queria começar um pouco com vocês aqui, falando sobre passado, né, do mercado nacional. A gente desenvolveu vários produtos ali, né? CVM em conjunto com BSM, B3, e muitos deram certos, né? E alguns talvez a gente tenha oportunidade para cada vez mais trabalhar. O que eu gostaria de perguntar para vocês ali, começando pelo Mazagão, no passado, né, o que você acha que a gente mais acertou aqui no desenvolvimento tanto de produtos quanto de serviço para o mercado? E quais vocês acham que são os principais aprendizados aí para que a gente consiga evoluir cada vez mais para o futuro? Bom, obrigado Lucas, obrigado a XP aí, parabéns pelo evento, incrível. E parabéns também pelos 15 anos e parabéns por essa transformação do mercado, porque não é querendo puxar sardinha, mas parte dessa evolução, o protagonismo da XP aqui não pode ser esquecido e acho que isso é super relevante. A gente agradece. A gente pensar, né, que há menos de 10 anos atrás a gente não tinha 1 milhão de CPFs registrados com custódia de ações na Bolsa. Hoje nós temos mais de 5 milhões. A evolução que a gente viu desse mercado nos últimos anos é incrível e isso é fruto também de avanços regulatórios, melhorias de infraestrutura e todo esse processo de transformação da cultura de investimento que a gente viu isso acontecer aqui no Brasil. Então acho que esse sucesso vem muito do trabalho do regulador, de simplificação, de mudança de normas, de novas infraestruturas, novos produtos, que vamos desde fundos listados, ETFs, BDRs, para falar alguns, né, quando a gente está falando do mundo de listados, novos futuros, opções, tudo isso amplia a gama de possibilidades de investimento e dá esse leque para os assessores, que foram essa grande revolução, terem temas para estarem conversando com seus clientes, e acho que isso é um dos grandes drivers. Se eu puder só falar mais um outro ponto que também acho que foi uma evolução incrível e que teve arcabouço regulatório por trás e infraestrutura, aqui falando de B3, é o mercado de renda fixa. Também, se a gente voltar muito menos de 10 anos, o mercado de renda fixa era um mercado basicamente institucional, né? E aqui eu estou falando de renda fixa, títulos de crédito, as debêntures, CRIs, CRAs, eram operações de clientes imensos, que faziam grandes operações que eram compradas e encarteiradas pelos bancos, compradas e encarteiradas pelo BNDES, que era o maior participante ali. E aí a gente vê essa mudança institucional, descer este produto para o mercado e criar todo esse arcabouço regulatório que gera o incentivo da pessoa física de estar operando, a criação de uma indústria de fundos muito robusta por trás, que hoje é a maior captação, né, quando a gente vê os fundos de equity sofrendo bastante pelo cenário de preço, mas os fundos de renda fixa captando enormemente, produtos listados, ETFs, então todo esse ecossistema de renda fixa, a gente vê isso num nível assim, padrão internacional. Hoje, se a gente for olhar, o mercado negocia só no secundário 5 bilhões de reais por dia, todo dia. Se eu for pensar isso há 5 anos atrás, era impensável. Eu que venho de histórico de banco, todo mundo olhava, não, crédito no Brasil não tem liquidez. Não tem, agora tem. E tem muita liquidez, especialmente para bons nomes, mas você também tem pequenos nomes. E se a gente for olhar de arcabouço regulatório e infraestrutura, nós temos emissões curtas, emissões longas, indexadas à inflação, CDI pré-fixadas, nós temos securitizações através de CRIs e CRAs, nós temos FDICs para fazer securitizações mais pulverizadas, ou seja, todos os instrumentos do mercado internacional estão aí à nossa disposição. O último passo que falta, aí já indo para a próxima pergunta, falando um pouquinho de futuro, é o CDS, que acho que a CVM e o Banco Central já fizeram a parte deles ali de soltar a regulação, agora está na nossa mão do mercado de colocar esse produto aí para os clientes. Que é um produto super utilizado lá fora, certo? Sim, super comum, super com liquidez aí de trilhões de dólares anuais e um instrumento aí super potente
tanto para gestão de risco, quanto para geração de alfa aí de retorno nas carteiras. Bacana, Mazagão. Queria agora passar a bola aí para o Demarco e depois o João. Pergunta similar agora no ângulo do regulador e autorregulador, que acho que seria super bacana e interessante a gente ouvir. Primeiro, boa tarde a todas e a todos os presentes. Obrigado pela presença. Obrigado, Lucas, e toda a equipe da XP pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente agradece. Uma honra porque eu em especial, tenho 34 anos de mercado. Acho que o que vale aqui é a gente ver essa evolução e ver que as coisas são sólidas, né? Óbvio que tem acertos, tem erros, tem aprendizados. Acho que a palavra melhor é aprendizados, né? Porque às vezes a regulação, ela desenha a regulação de um jeito, a lei pensada pelo regulador, pelo legislador, nem sempre ela se adequa 100% ao modelo prático, o modelo que se executa a operação, se executa a liquidação, a alocação e etc. Então acho que esse é um dos grandes papéis dessa proximidade da BSM como autorreguladora, de vocês e de qualquer outro participante do mercado de capitais, e essa interlocução de entender onde a gente precisa apoiar a evolução, o ajuste, porque não saiu do jeito que a gente pensava, ou se comportou de um jeito diferente, ou o mercado mudou, ou a situação econômica mudou, ou alguma variável que era conhecida mudou completamente. Acho que são muito mais acertos do que erros, certamente, né? E principalmente eu queria dar destaque para proximidade com o investidor, né? Investidor não é homogêneo, investidor é heterogêneo. Entender o investidor, ter um bom processo de suitability para evitar o desgaste, evitar o conflito, evitar a disputa, o investidor é super importante. Isso preserva a relação, isso preserva a instituição, né, no caso a XP, e isso facilita, tenho certeza disso, muito o trabalho de supervisão, fiscalização e de regulação que a gente tem que fazer, né? O mercado regulado ele sempre é taxado como um mercado carregado, com custo de observância, mas ele traz muita segurança ao investidor. Então a gente não pode perder esse elemento, essa célula base, né, do processo de relação de confiança, que nós somos seres humanos, né? Pode vir a IA que for, mas a relação de confiança ela ainda é uma relação muito humana, né? E no especial no mercado brasileiro tem muito olho no olho, face to face. Eu acho que isso eu posso falar porque a gente vê no dia a dia aqui da XP, do grupo XP, que essa relação melhorou bem, né? E o tratamento com investidores, são muitos investidores, muitos produtos, muitos serviços. Entender o investidor, né? Fazer o pitch adequado. Tem um lado, óbvio, a gente tem que sempre equilibrar, que é o lado do próprio investidor. Ele também tem deveres, ele também tem responsabilidades, e talvez um processo educacional cada vez mais próximo. A gente fala muito de KYC, a gente pega até um pouco de bronca dessa sigla, mas no final tem que ter o KYA, né? Reconheça o seu assessor, né? A relação é muito importante, ela não é uma relação que se constrói para ser uma relação não perene. Lógico que vão ter trovoadas, vão ter trovões, vão ter chuvas, mas é uma relação que deve ser preservada e a gente está muito seguro que está no caminho certo. Bacana. Cioli, a gente está cada vez mais próximo da CVM, né? Ao longo dos últimos anos a gente vem se aproximando ali da CVM. Acho que seria super bacana também escutar ali ponto de vista da CVM, o que vocês entendem do passado de pessoa física ali, acertos e erros. Obrigado, parabéns a XP, parabéns, eu cumprimento meus colegas aqui de painel, um prazer estar aqui. Eu tenho um breve disclaimer, minhas opiniões não são da CVM, só podem refletir atualmente 33% da posição do colegiado, mas o que eu imagino que seja um grande aprendizado, aproveitando o que o Demarco falou, vendo-se o que deu certo, o regulador ele tentar ter aquela função que normalmente atribuem ao bom juiz na partida de futebol, que é o que não aparece, né? Então, assim, quando o regulador tá aparecendo muito, ele costuma ser, às vezes, porque talvez alguma regra que esteja pesando muito. Então, nos últimos anos, parte desse crescimento, né, quando o mercado sofre essa grande transformação, né, eu sei que o Mazagão já falou isso, mas a XP fez, assim, foi tão instrumental com toda a questão da arquitetura aberta e tudo mais, mostrando que, assim, o aumento da competição, ele às vezes, num primeiro momento, ele pode ser desconfortável ali para aquele mercado constituído, o sistema do bancário tradicional que estava, mas com o tempo a competição vai fazendo com que os
competidores vão alargando as fronteiras daquele bolo, né? Porque cada um precisa de mais resultado e aquele bolo fica pequeno demais para todo mundo e começa a crescer. E o mercado tem crescido, respondido muito isso, em grande parte com a pessoa física, respondendo a todo esse modelo de maior capilarização com o modelo de agente autônomo, assessor de investimento, mas eu até gosto da palavra do agente autônomo pelo que ela denota em relação a esse papel de capilarização, né? E uma agenda do regulador que começa, né, em termos de CVM, já uma gestão anterior recentemente, né, do presidente João Pedro, mas de mandato anterior do presidente Marcelo Barbosa, intensificou muito uma agenda de diminuição do custo de observância, né? Então, assim, o regulador, ele tem que, a meu ver, ele tem que reagir aos avanços do mercado, como o Demarco trouxe no aprendizado. Minha maior percepção, assim, de que seria uma lição aí para tentar aplicar para o futuro é que o desafio do regulador, de quem está criando normas para os outros, em essência, é uma limitação cognitiva que a gente tem de não perceber a riqueza que deixa de ser ganha em comparação com a riqueza efetivamente perdida. Então, assim, psicologicamente já tem esse bloqueio. Você tem 10 mil reais que você deixa de ter é igual ao que você deixa de ganhar, mas a gente percebe muito mais o que deixa de ter. E muito mais agravado é quando essa riqueza ela é contraintuitiva, que é a riqueza criada pelos negócios que deixam de ser feitos. Porque ainda por cima dos outros, porque a riqueza é surgida em negócios de outros terceiros que não podem fazer por causa de, eventualmente, de alguma regulação que impede um negócio de ser feito. É que sempre é mais difícil você mensurar a riqueza deixada de ser ganha do que os riscos que você está tomando, né? E aí acaba que é mais natural, né, a ser algo um pouco mais restrito do que ser algo realmente que permita inovações ao longo do tempo, né? Mas acho que tem um viés psicológico. Dói mais quando você tem e tiram, né? Concordo. É difícil. E aí, mas quando é muito difícil de você perceber aquele que você teria, mas não teve. E esse é o grande desafio do regulador, tipo, qual aquele potencial de mercado que existiria e não existe, porque a regulamentação está pesando demais, né? Acho que vem muito por essa linha. Exatamente. Mas aqui, só para adicionar, aqui tem uma palavra extremamente importante, que é a combinação de coragem com responsabilidade, né? Então tem que ter um pouco de coragem, mas não pode deixar de exercer o seu papel, a sua responsabilidade. Então, testar, experimentar, né, usar um pouco desse recurso e observar o que acontece ali da causa e efeito, a consequência, eu acho que tem sido um caminho escolhido pelo regulador, e nós aqui, enquanto autorreguladores, temos que apoiar isso, né, criar os mecanismos, as tecnologias, acompanhar essa evolução de produtos e serviços, porque o negócio é muito dinâmico, né? O Mazagão falou aqui 5, 10 anos atrás, há 20 anos atrás a gente tinha o pregão Viva Voz. E hoje ninguém consegue imaginar um pregão Viva Voz sendo eficiente. Então acho que esse é o nosso papel, acompanhar esse dinamismo, com coragem. Bacana. Demarco, já pergunta para você, né? Acho que vocês já exploraram um pouco desse futuro, mas queria que vocês continuassem aqui. Falamos um pouco de passado, agora futuro. O que você imagina, começando aí por você, Demarco, que são ações, né, que o regulador, bolsa, autorregulador, poderia tomar ao longo dos próximos 5, 10 anos, que vocês imaginam que teriam um grande desenvolvimento, transformações no mercado ali, para a gente garantir que esse mercado de pessoa física continue crescendo? Acho que a grande ação, em alguma medida, já vem sendo feita, mas isso vai se intensificar. Parece meio chavão, mas é ouvir, né? Ouvir é diferente de escutar, né? É ouvir, é estar próximo, é entender, é saber que não tem coisa errada por detrás, não tem uma cama de gato por detrás, ninguém está querendo fazer sacanagem. Mas a gente tem que exercer a nossa função aqui, até por conta da integridade do mercado, da atratividade do mercado, da respeitabilidade do mercado. O mercado regulado traz muito benefício, né? E a gente tem que entender que esse benefício é um equilíbrio entre o que a gente entende que é o certo e aquilo que é feito. E observar o que é feito, às vezes volta para trás para fazer uma atualização regulatória. A CVM tem sido muito ativa na atualização regulatória, né? Porque a pior regulação que tem é a regulação velha. Ela atrapalha, porque ela não faz nem o certo e não deixa fazer o certo e ainda estimula a fazer o que não era mais para ser feito.
Eu acho que olhando para o futuro, essa proximidade, assim, essa comunicação, essa interlocução de mercado, produto, serviço, com o que a gente tem, porque também vai se preparar. A regulação e a autorregulação tem que se preparar para cumprir o papel dela, né? A gente tem que identificar quem não está cumprindo a regra do jeito certo, ou tem algum desvio de conduta, e não terminar com o produto, terminar com o irregular. E eu imagino que é um desafio grande aí, principalmente para a CVM, né? O mundo está se desenvolvendo, se digitalizando. Em alguns casos, a regulação foi escrita em 2095. A gente não tinha muita internet, toda essa rede social. Modem linha de escada. Exato. E eu lembro da linha de escada. Eu lembro que eu conectava na linha de escada. Mas é um desafio, né? Porque você tem que ficar modernizando para um mundo cada vez mais diferente, né? Por isso que o uso da tecnologia é primordial, né? A gente tem que ter tecnologias que se adequam ao comportamento do mercado brasileiro, às regras do mercado brasileiro. Nem todas são tropicalizadas de um jeito simples, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma capacidade tecnológica talvez inferior comparativamente a grandes centros de negociação. Mas acho que a tecnologia, do ponto de vista de gerar valor, ela gera muito valor para a atividade de regulação e autorregulação. Bacana. João? Quando o regulador em sentido amplo, ou seja, está fazendo uma lei ou regras, ele vai escrever um normativo de algo que o mercado está criando, ele olha para aquilo e tenta compreender como está funcionando e ele descreve. Aquela descrição, num primeiro momento, que é um processo até de autoaprendizado de quem está fazendo aquilo, ela costuma engessar algo que é um retrato de um certo momento, né? E entende assim, qual é o papel de determinada instituição, de determinada função, de determinada tecnologia naquele momento de existência, né, de tecnológica, econômica. E é para trazer determinada segurança ou proteção para alguma coisa, reduzir determinado custo de transação, né, aproximar alguém, porque quando a gente olha para 20 anos atrás e pensa assim na falta de uma comunicação instantânea, né? Eu vou até mais atrás, se a gente pensar em certos pilares que constituem dogmas do mercado financeiro, não é de 1995, é de 1933. Então, assim, quando você não tinha uma comunicação instantânea, era um telegrama. E eu costumo brincar que se reguladores de mercado em geral fossem regular correios, né, quando inventam um e-mail, você ia falar assim, bom, mas agora qual vai ser a função do carteiro? Você tem que ter um carteiro de e-mail, ele vai levar um pendrive para entregar, tem que ter um centro de distribuição, né, porque aquilo fez sentido em certas estruturas de mercado dentro de uma outra realidade tecnológica e econômica. E aí, o regulador, quando ele cristaliza um certo momento, aquilo, a partir de certos desenvolvimentos, costuma não ser mais necessário. E aquilo pesa. Então você tem tanta discussão de participantes do mercado que fica naquela fronteira entre estou no regulado, quero ficar fora do regulado porque eu quero... Às vezes tem razões legítimas de não estar no ambiente regulado, porque eu quero mandar um e-mail e eu sou obrigado a contratar um carteiro. Então, tentar ser algo mais flexível para ver realmente assim, qual é a função da regulação. Reduzir o custo de transação. Se todo mundo pudesse negociar sem custo nenhum, não precisava ter nem lei, né? Mas assim, como é impossível isso a tempo, você tem que ter certo substituto, certa base regulatória para... Então, assim, ver quando que a regulação está cumprindo essa função, para ela ser interessante, para não ter gente que vai ficar dizendo assim, o meu produto eu não quero qualificar como valor mobiliário. Por quê? Se é um valor que é móvel, né? Tipo assim, algo... Não, porque se tiver, eu vou ser obrigado a ter um custo enorme que não está trazendo valor, né? Eu acho que a regulação boa vai ser quando as pessoas estiverem lançando um produto e falam assim, eu quero dizer que é um valor mobiliário sujeito à regulação e tem segurança adicional. Segurança, exato. Né? Eu acho que o outro ponto que poderia ser muito revolucionário para aumentar a questão da pessoa física, com outra coisa que o Demarco falou que é de responsabilidade, é a responsabilidade também de noção de parte do aprendizado da educação financeira, de conhecer, saber que é algo de risco e adequação de risco. Então, eu acho que tem um obstáculo, que é um ponto negativo talvez, a meu ver, e que no futuro poderia ser, se tentar sair disso aos poucos, é um excesso de paternalismo na hora de tratar pessoas físicas como alguém que tem a renda
tributada, depois o consumo é tributado, tem uma poupança forçada e o que sobra você ainda não pode escolher onde investir, porque aquilo é restrito a investidores classificados como qualificados ou profissionais. E aí você tentar assim, temos que dar educação financeira. Então vamos botar todo mundo para aprender a andar de bicicleta com rodinha para sempre. E num berço e dando a chupeta. Então assim, se você quer que tenha responsabilidade, tem que entender a consequência daquilo. Então acho que dá uma opção, por exemplo, como tem toda uma estruturação disso, você dá a opção pelo menos de os destinatários do produto, falando assim, reconhecer um empoderamento verdadeiro, assim, empoderamento que inclui decidir o destino do próprio dinheiro, de falar algo como um opt-out disso aí. Então, por exemplo, chegar, não num processo de suitability, mas eu acho que ter uma interação diretamente com um portal do regulador, por exemplo, de falar assim, eu me registrei como qualificado ou profissional, até uma pauta até identitária, né? Tipo assim, eu me sinto profissional, eu me identifico como apto a tomar riscos. E não é por saber ter uma prova, né? Você não precisa estudar oncologia para entender que o cigarro pode gerar câncer. Mas assim, eu entendi que pode dar câncer. Então, ainda assim, eu quero algo nesse sentido. Acho que isso poderia ser um Pix do mercado de capitais, assim, né? E acho que até, puxando esse gancho do suitability, antes até de falar de futuro de mercado, acho que, até falando um pouco para o público de assessores, a gente precisa se empoderar do suitability, fazer com que ele deixe de ser aquela burocracia que a gente precisa pedir para o nosso cliente preencher, senão ele não consegue operar e fica te ligando, por favor, preenche suitability, afins. Mas que cada assessor se empodere do suitability daquele seu cliente e use ele como ferramenta de alocação. Fala, putz, o que vai ser legal para a carteira desse cliente agora? Ele não está enquadrado, putz, acho que é melhor eu recomendar o produto X ou o produto Y, até me dar um lead de conversa, de ligar para ele e falar, aquele seu papel subiu demais, sua carteira se desenquadrou, que bom motivo. Vamos comprar um pouquinho desse outro aqui para a gente rebalancear no que faz mais sentido para você. A confiança que você ganha do cliente, a empatia desse alinhamento, então acho que essa ferramenta é super poderosa, mas eu concordo muito com o que o João colocou aqui, esse conceito da hipossuficiência de todos, ele é muito complexo. Mas, se eu puder puxar um pouco para a questão de futuro que você falou, sair um pouco do tema de regulação, falar um pouco de produto, que é mais a minha praia. Manda bala, manda bala. Mas só para fazer um disclaimer, que falar de produto daqui a 5 ou 10 anos vai ser impossível, né? Porque... Não, pode ser 6 meses com um ano. Exato, 6 meses com um ano talvez eu consiga, talvez eu consiga. Mas o mundo está mudando numa velocidade, tanto falando de tecnologias, mas falando do próprio mercado financeiro, a quantidade de novos produtos, a inovação que a gente está vendo acontecer, muito impulsionada pelas pautas regulatórias, muito impulsionada pelos agentes e pelo ecossistema, trazendo muita informação. Mas a gente vê uma evolução bem grande aí, começando pelo mercado de renda fixa, que eu mencionei, é um dos grandes drivers de crescimento que a gente está vendo aí, grande participação nas carteiras. Acho que a gente vê uma evolução cada vez maior, uma maturidade desse mercado, né? Ele era um mercado ainda na nascença, então a gente precisa ter uma transparência maior de informação e de dados. Então, a gente vai ver cada vez mais a publicidade de dados, o conhecimento quais são as características do papel da Petrobras, blá, blá. Hoje é super difícil a gente conseguir encontrar. E Mazagão, a gente vê que o mercado de equities, né, ele é super bem desenvolvido nessa parte de digitalização, de informações sobre o que está acontecendo, dividendo, split, implit, né? Ainda o mercado de renda fixa, acho que tem muito a beber dessa evolução do mercado de ações, né? Sim, tem muito a aprender com o mercado de ações. Acho que um caveat, eles são diferentes. O mercado de renda fixa ele é muito mais pulverizado do que o mercado de ações, né? Cada companhia que tem uma ação, tem algumas que tem 30 papéis sendo negociados com características diferentes, com senioridades diferentes, com indexadores diferentes. Então, difícil a gente imaginar que a gente vai ter um mercado de renda fixa operando exatamente da mesma forma que o mercado de equities, mas a gente está muito longe. Então, a gente tem um gap de evolução ali, a gente tem um gap de produtos. Então, um tema que a gente acabou de lançar na B3, que acho que é uma coisa que vai pegar, é o tema de índices. Então, da mesma forma que a gente tem o Ibovespa, todos os índices de ações, que são aquela referência para a gente saber como é que o mercado foi bem ou o mercado foi mal.
Ah, mas o meu gestor, ele foi melhor do que o índice ou pior do que o índice? Eu tenho fundos passivos e fundos ativos que usam índices como referência. No mundo de renda fixa a gente tem muito menos isso. Né? A gente vê, foi melhor que o CDI ou pior que o CDI. Mas para fazer CDI não precisa fazer nada. Compra uma LTN título público, você não precisa de um gestor. Qual que é o gestor que fez uma alocação de crédito mais eficiente e foi melhor do que o índice de crédito, não só do que o CDI, certo? Porque qualquer crédito, em teoria, tem que ser melhor do que o CDI, porque você já está agregando um risco por menor que seja. Então, a gente está lançando produtos de índice de renda fixa, que acho que vai ser um novo benchmark para o mercado, vai dar uma transparência para a gente ver, ó, a taxa média está subindo, a taxa média está caindo, o que está acontecendo com os papéis de alto risco, com esse bloco, os papéis de alta qualidade, que são fatores que já existem muito no mercado internacional. A gente tem a vantagem de ser mercado emergente, que a gente aprende com o que já aconteceu lá fora, o que deu certo lá fora. Então a gente está importando muito desses temas do mercado de renda fixa. A gente está vendo um mundo de ETFs. Aí falando de ETFs como asset class como um todo, acho que essa também é uma tendência internacional que hoje tem dias com mais da metade da liquidez da Bolsa dos Estados Unidos opera em ETF, não opera em single names. E esse produto é um produto que vem crescendo no Brasil e vai crescer cada vez mais. A gente vê o regulador disposto a abrir e discutir ETFs ativos, a gente já falou desse assunto, potencialmente falar de outras categorias de ETFs shorts, ETFs alavancados, uma coisa que a gente vê muito forte lá fora. Acho que essa é uma tendência que a gente vai ver o mercado entrar. E aí, falando um pouco da indústria de advisors, de assessores, o ETF ele combina muito com também uma modernidade que a gente está vendo, que é o fee-based, né? A gente vê muita gente falando do fee-based, muitas companhias, muitos grupos de assessores oferecendo. É uma possibilidade, o cliente escolhe como ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar commission-based ou fee-based, de novo naquela autossuficiência do investidor que vai escolher o que melhor combina com o perfil dele, com o perfil daquele assessor. E aí o ETF é uma ferramenta super potente aí para a gente estar fazendo alocações. Tá bacana, Mazagão, ouvir isso. Acho que o desenvolvimento dos produtos ali é o drive da inovação, né? Desde B3, assim como os reguladores e autorreguladores. A gente está caminhando quase para o fim. O que eu queria ouvir de vocês, né? A gente escuta bastante mercado 24/7, horário estendido. A gente já viu iniciativas assim nos Estados Unidos, escuta coisa em Londres. Tem o mercado cripto, que é 24/7. Queria começar por você, Mazagão. Se tem alguma iniciativa na B3 nesse sentido, e se sim, né, ouvir até dos reguladores, quais são os riscos, qual o tipo de desenvolvimento, de regulação que um horário estendido vai precisar, né? Porque eu imagino que muda um pouco a parte de margem, garantia, de ativos, colateral, liquidação, né? Queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido. Bom, se eu puder começar aqui, já para tirar qualquer dúvida, a gente tem total interesse de expandir o mercado. A gente acha que tem muitas pessoas que ao longo do dia, o mercado aberto das 10 às 4, das 10 às 5, está trabalhando, não consegue parar nesse horário para olhar seus investimentos. Aí na hora que chega em casa à noite, vai abrir o seu app para ver como é que foi o dia, vai ver o seu app da XP lá, como é que tá os investimentos. Queria fazer uma realocação. Não posso, vou ter que pedir para amanhã, aí já não sabe como é que tá o preço. Quando tudo está fechado, é difícil você encontrar as oportunidades ali, né? E o horário um pouco mais fora, depois das 5, é naturalmente onde você talvez tenha um pouco mais de espaço para estudar isso. É isso, e outros aspectos. O mundo é globalizado. Então, os ativos brasileiros, gostemos nós ou não, operam em Nova York, operam em Londres, operam em Singapura. Então a gente já está vendo esses preços acontecerem lá. Esses movimentos já estão acontecendo, mas o investidor brasileiro não consegue se posicionar porque tem que esperar às 10 horas da manhã até a B3 abrir para poder fazer uma posição. Então a gente tem total interesse. Do ponto de vista de tecnologia, é totalmente possível, é totalmente factível. A gente tem a infraestrutura, obviamente dá trabalho, mas a gente quer fazer. Mas a gente vai fazer isso de uma forma suave e construtiva, junto com os reguladores. Acho que a CVM, o Banco Central, é um agente super importante aqui também, pelo tema de câmbio, que eles fazem um controle bem relevante. Mas a excelente notícia que a gente tem é que a gente já vai começar a fazer, no tema do que o Demarco falou, testes. Vamos testar, vamos ver o que funciona, o que não funciona, quais são as dores, onde que é complicado, onde que não é. Então a gente já conseguiu os OKs para a gente vai fazer esse primeiro teste no contrato futuro de Bitcoin. O mercado de cripto já opera 24/7, o futuro de Bitcoin ele é um futuro com
sei lá, menos relevância para o mercado macroeconômico como um todo. Então a gente vai começar provavelmente já em outubro, esse é o nosso objetivo. A gente vai ter o futuro de Bitcoin operando das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Não é um 24/7, até a gente acha que não precisa ser 24/7, né? O fim de semana todo mundo merece. Merece. A gente pode fazer um 22/5, já vai estar fazendo um bom caminho, mas a gente vai começar com esse das 8 às 8, no futuro de cripto, entender quais são as dores operacionais, a própria infraestrutura de mercado tem que se ajustar, todos os back-offices, os times de operações, mas a gente acha que começando com o futuro de Bit, a gente vai ter um grande teste para depois a gente poder evoluir para os outros mercados de futuros e o mercado de ações. Bacana. Demarco, João. Eu vou lembrar aqui rapidamente uma história que talvez poucos lembrem, porque não estavam no mercado, ou qualquer coisa assim. Em finalzinho de 2000, a Bolsa, à época, lançou o Aftermarket. E o Aftermarket, ele surgiu com uma proposta, você mencionou, eu lembrei disso na hora, que era exatamente atender essa classe de investidores, principalmente profissionais autônomos, que chegavam em casa, ligavam a televisão, jantavam com a família e tal, depois ligavam a televisão. Eu lembro que na época a gente podia falar, não tinha Jornal Nacional. E o cara falava, pô, vamos lá, cara, vamos entrar na Bolsa. Não, mas não tem Bolsa, só tem Bolsa amanhã. E a gente falou, pô, mas aqui a gente tá perdendo aqui uma oportunidade de crescer a base de investidores, de aumentar a base de investidores. E a gente criou, à época, o Aftermarket, depois é uma discussão de Before Market, mas seria a mesma coisa, né? A mesma coisa. Mas o que atrapalhou a gente? Não foi o mercado, não foram os investidores, foi a energia, que a gente teve uma crise de energia no Brasil e a gente tinha que reduzir o consumo de energia. Então, passamos essa fase, bola para frente, vamos olhar para isso, né? Vamos dar essa oportunidade. Tem limites, tem talvez variações de preço que você pode simplificar, não permitir grandes variações, até porque não está todo mundo, é verdade, né? Não estão todas as instituições do mercado. No começo a gente só colocava papéis que tivessem negociado durante o dia, isso evoluiu, ficaram papéis que também não tinham negociado, mas que a variação era em cima do preço de fechamento. Eu acho que o Brasil está super preparado para isso. Qual vai ser o tamanho da demanda? Eu não sei, mas que ela é bem diferente do que a gente já teve sucesso em 2001, eu tenho certeza que é. E hoje imagino, né, Demarco, que a gente tem controles, monitores de risco. Muito mais. Para a gente conseguir que esse sistema funcione de modo muito mais adequado, né? Por isso que foi bom você falar, eu vou dar a palavra aqui para o João, mas a tecnologia evoluiu muito. A gente não está aqui discutindo montar 3 turnos de pessoas, se for 24/7. A gente não está mais discutindo isso. A gente está discutindo como usar a tecnologia para gerar lá os insights e os controles para que a gente, no dia seguinte, que se aumentar o trading session vai aumentar o custo de observância, o trade-off não é tão inteligente. Então a gente tem que sair por uma vertical aqui, que é usar a tecnologia para identificar padrões que aconteceram e sabendo que em algum momento essa negociação vai trazer muita oportunidade de negócio para o dia seguinte, né? No dia seguinte você vai estar muito mais bem preparado, né? É um dilema de qualquer mercado globalizado. Você fecha uma porta, mas a outra porta está aberta, ela tem que estar aberta para todo mundo. É isso. João? Da minha parte, eu vejo isso muito pouco como um problema do regulador, e sim algo que a missão do regulador aqui, estrito senso, é só ver quais regras que podem estar impedindo que o mercado em si, né, quem está alocando a propriedade privada dos investidores e do funcionamento das estruturas, quer funcionar. Isso aí não vejo algo além que caberia ao regulador, senão se tiver alguma regra impedindo, porque assim todos os que participam dessa estrutura têm já o interesse de fazer aquilo funcionar. Então, eventualmente, pode ter naquele papel da regulação como redutor de custo de transação, pode ser que alguma coisa muito pontual de interoperabilidade, algo que tenha uma dificuldade de botar todo mundo para conversar, pode ser que haja uma regra supletiva, algo assim, mas os problemas que cabem ao regulador coibir e impedir, eles podem acontecer a qualquer horário. Os ganhos de um mercado estar funcionando vão ser medidos lá pelos fatores que o Demarco já mencionou. Quer dizer, os trade-offs são algo que são uma alocação de bens escassos, no fim das contas, né? Então, assim, é o meu horário de sono, quem vai estar pesquisando, então vai ter a arbitragem econômica ali de horário, de
quanto vale o sono, isso é tudo uma alocação econômica, de transação livre, que o regulador não deveria se meter, né? Tomara que não tenha alguma preocupação do tipo, investidor de varejo tem que estar 9h30 na cama, de uma madeirinha, mas assim, mas brincadeiras à parte, acho que seria isso. Boa. João, já emendando aqui numa questão, né? A gente teve uma discussão super, super bacana ali no backstage, mas a gente vê um mercado não regulado, né? Forex, CFD crescendo bastante, né? E acho que você tem uma visão super interessante ali, queria que você compartilhasse também. E Demarco, fiquem à vontade também para compartilhar. O que eu entendo que a gente tentar abraçar o mercado não regulado, porque ele é o mercado regulado ele escoa, né? Os recursos que estão lá são limitados, até escassos. Então você tem alguém com disposição de investir, quer investir, está crescendo toda essa revolução de cripto e tudo mais. Então assim, é muito misturado. Você vê que a educação financeira leva a um ponto que tem muita gente que fala que não, estou investindo que é em Bet, em Tigrinho. E fica essa visão antipática de tentar tratar isso como algo meio que intocável e indesejado. Eu acho que o que a gente tem que fazer é olhar por que da mesma forma que tem um problema regulatório em que é mais fácil investir em certos produtos de banco porque o cadastro é mais simples, no limite você ter algo que tem exigências nenhuma exigência quase, que é ir para o mercado não regulado, que é muito mais desprotegido, muito mais arriscado, é tentar olhar isso como referência e pensar, bom, vamos tentar trazer isso para dentro, fazer a regulação ser mais leve, ter esse mercado, a parte boa desse mercado, né, aquela parte que não é regulada não porque quer fugir de fiscalização, né, de malfeitos, mas sim aquela parte que está ali apenas porque é mais eficiente, né? E usar aquilo como referência para fazer o mercado regulado, não perder dinheiro para lá. Porque a água escoa pela passagem de menor pressão. Então, é tentar fazer aquilo ficar dentro aqui e abraçar esse mercado. Acho que, em resumo, é isso. Bacana. Mazagan e Demarco, acho que seria legal até vocês abordarem um pouco riscos, né? O que o investidor deveria tomar cuidado nesse mercado não regulado. Eu acho que a regulamentação ela é muito benéfica, ela traz muito valor. O mercado não regulado, às vezes, ele é mais simples, mas ele tem muito risco e a gente não sabe se aquela pessoa que está no não regulado está com o objetivo de simplificar a vida ou está com o objetivo de escusos. Não sabemos o que é. E acho que existe muita discussão, não, a regulamentação e afins. E acho que a gente tem um exemplo que a gente está vivendo agora, que regulamentação tem valor. E a gente está vivendo agora que a gente consegue quantificar quanto vale uma regulamentação. O Bitcoin nasceu pelo conceito de que eu não quero ter nenhuma regulamentação na vida. Era isso que ele queria. Do fim do ano passado para cá, quando o governo americano anunciou que iria regular o Bitcoin, até as regulamentações que saíram há 1 ou 2 semanas atrás, o mercado ganhou $1 trilhão em market cap. Então, uma regulamentação valeu $1 trilhão. Está precificado, quantificado, tem compra, tem venda. Então, agrega muito valor essa regulamentação, as regras do jogo, como funciona, para dar tranquilidade para o investidor, para ele saber como que ele está fazendo, o que ele está fazendo, por quê, e que se alguém não fizer ou fizer alguma coisa escusa naquele jogo, também tem a punição que dá o conforto para ele saber a gestão de consequências. Bom, 100% de acordo, né? Mas só para terminar de um jeito mais sorridente, acho que a palavra aqui é equilíbrio, né? Não é regulamentar o que é não regulamentado e não é desregulamentar o que é regulamentado. É encontrar um equilíbrio que gere valor, que gere uma atratividade maior e principalmente que o investidor saiba onde ele esteja, né? Porque às vezes o não regulamentado é não informado, né? Porque também não informar a regulamentação é uma forma de desregulamentar. É isso. Pessoal, queria agradecer os três aqui. Foi uma honra estar ao lado de vocês três aqui para a gente debater. Contem sempre com a XP e obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, XP. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.